Salve nação e a briga dentro do Flamengo, hein? Após se juntar ao elenco, Gerson vem causando uma baita treta no Flamengo, que foi motivo de fúria entre os comentaristas. Do Flamengo também? Se ele sair do Flamengo e for se ele for pro Zenit e não dá certo e volta pro Palmeiras, ele é traidor do Zenit, do Flamengo e do Fluminense? Se ele não tivesse aceitado a proposta lá atrás, essa história não estaria nem acontecendo, correto? Então, no momento em que começou esse forrobodó, é porque ele aceitou a proposta lá no começo. Para entender mais sobre a briga dentro do Flamengo envolvendo Gerson e comissão técnica, é preciso ver Mauro César, Casagrande e Arnaldo comentarem sobre a polêmica atitude de Gerson. O Gerson teve uma conversa com o Zé Boto, que é o diretor de futebol. Ele é jogador do Flamengo. O Zenit não pagou o Flamengo até agora. A janela internacional só abre no mês que vem. Até agora o Zenit não comunicou também ao Flamengo, nem é obrigado a fazê-lo, né, que vai pagar ou não. Todas as informações que surgiram nos últimos dias, segundo as quais vai pagar, tudo indica, vem de pessoas próximas ao atleta. Achei muito engraçado a imprensa toda destacando: nossa, Gerson aceitou a proposta. Gente, é óbvio que ele aceitou a proposta, óbvio, é evidente. Se ele não tivesse aceitado a proposta lá atrás, essa história não estaria nem acontecendo, correto? Então, no momento em que começou esse forrobodó, é porque ele aceitou a proposta lá no começo. Aí, essa semana, eles vazaram. Não, o Gerson já aceitou, todo mundo... Cara, vamos pensar um pouquinho, galera. É óbvio que ele aceitou a proposta. Isso não é notícia, não é novidade. Isso é notícia da semana passada. No momento que começou esse forrobodó, foi porque ele aceitou a proposta. Né? E aí tentaram negociar um preço, e aí o Flamengo disse: não, nós reduzimos de 200 para 25 milhões de euros a multa com um acordo. Só sai pela multa, pagamento à vista integral, ponto. E agora a coisa está com os russos. Como ele é jogador do Flamengo, ele segue à disposição do treinador. E é o Felipe Luiz que vai decidir se joga ou não, se continuará capitão ou não. A decisão é do técnico. Evidentemente, ele vai observar como é que o jogador está, se está tudo bem, se ele está mal da cabeça ou não, porque ele foi xingado por alguns torcedores do embarque lá no Aeroflá do Rio de Janeiro. Então, tudo isso o Felipe que vai ter que decidir. E sobre o Bruno Henrique, o Flamengo nem vai se pronunciar, porque entende que é um problema do jogador. E de fato é, né? É uma questão que envolve a vida particular dele. Não tem muito o que fazer o Flamengo. Ele segue à disposição do treinador da mesma maneira. Agora, se vai ter condições de jogar, como é que está a cabeça dele, é outra história que também cabe ao técnico, né, e ao dirigente conversarem com o atleta e avaliar a sua condição psicológica até para entrar em campo no meio de toda essa confusão na qual ele se vê envolvido. O futebol de hoje em discussão. Quem é fiel de quem hoje? Quem é fiel de quem? O clube é fiel aos jogadores? Os jogadores são fiéis aos clubes? Os jogadores, primeira chance que tem para sair, os caras preferem sair daqui para ir para o outro lado. E eu não estou falando que eles estão certos ou errados. Eu estou falando que a palavra fidelidade no futebol atual, ela está fora de moda há muito tempo. Já foi o tempo do jogador querer ficar no time que ele torce, ou no time que ele cresceu, que não é o caso do Gerson. O Gerson é traidor do Fluminense também? Então agora ele é traidor do Flamengo também? Se ele sair do Flamengo e for se ele for pro Zenit e não dá certo e volta pro Palmeiras, ele é traidor do Zenit, do Flamengo e do Fluminense? Então o jogador, quando sai de um time hoje em dia, ele é traidor? Então, eu não levo nem para esse lado a questão dessa discussão do Gerson. Eu acho o seguinte: o Gerson está indo para um lugar que não tem visibilidade nenhuma, como o Arnaldo falou, que o futebol russo está fora das grandes competições, né? Vai jogar o campeonato russo, vai jogar ali internamente, mas vai sumir do mapa, porque ninguém vai ver nada do que está acontecendo lá, nem passar jogo passa. Não sei nem se passa gol em algum lugar, em algum programa de televisão do Campeonato Russo. Há um ano da Copa, como o Arnaldo falou, ele está abrindo mão da visibilidade dele na disputa por uma vaga no grupo da seleção brasileira. Hein? No grupo, porque até nessa data FIFA, ele está disputando uma posição de titular. Ele jogou titular no primeiro jogo, no segundo ele ficou no banco e entrou. Ele vai para o Zenit, ele vai começar a disputar a vaga para o grupo. Já ele cai na cota, na cotação, assim, ó, pum, despenca. Aí a enquete é bom para quem? Para o Gerson, para o Flamengo, para o Zenit, para ninguém, assim, para mim, é só bom pro cofre do Flamengo e pro cofre do Gerson, né? Porque, futebolisticamente falando, é péssimo pro Gerson, é péssimo pro Flamengo
o Zenit está gastando uma grana, um jogador que, na minha opinião, é super talentoso, e vai lá jogar no Zenit e disputar o campeonato que existe ali, que ninguém vai saber o que está acontecendo. Então eu acho que é um grande erro do Gerson, nesse momento, ir para o Zenit. Um grande erro na questão profissional. Está escolhendo mesmo a questão financeira ao invés da questão profissional. Aí você vai falar assim, porra, mas a puta proposta, você iria negar? Cara, é assim, lá nos anos 80, eu não ia negar porque a gente não ganhava nada aqui. Tinha que ir lá ganhar muito. Ou quase muito, porque o muito que a gente ganhava lá nos anos 80 é trocado do que os caras ganham lá fora hoje, né? Então, o Gerson está num clube totalmente organizado, saudável financeiramente, que paga muito bem seus jogadores, paga alto seus jogadores. Então, eu, no caso do Gerson, não teria nenhum interesse nesse momento em sair para ir para um lugar como esse, já que eu ganho muito bem no Flamengo. A questão financeira do Gerson, ela aparentemente, hoje em dia, não só do Gerson, dos grandes jogadores que jogam no Brasil ou fora, ela é resolvida. Ela é resolvida, né? E aí, o que eu acho, que eu estranho no comportamento desses jogadores atuais é você colocar uma disputa de Copa do Mundo em terceiro ou quarto plano, para você ir ganhar mais dinheiro, né? Para encher mais o seu cofre que já está cheio. E que vai continuar enchendo se você continuar no Flamengo. Não é que, se ele não for pro Zenit, não enche mais o cofre. O cofre continua enchendo. Para topar essa situação, ele vai esfolar o clube russo e o Gerson de todas as formas. Talvez essa nova questão, a tal da multa pela rescisão contratual unilateral de 40 milhões a mais, além dos 25 milhões de euros, como disse o Mauro, inviabilize o negócio. Eu ainda acho pouco provável que esse negócio saia, não é possível. Levando em consideração também os planos de carreira para o jogador. Por mais que o pai, empresário, pense na questão financeira e tal, não me parece fazer sentido a um ano da Copa do Mundo, sendo o jogador titular e capitão do Flamengo, que insista tanto num negócio que é duvidoso, né, a essa altura. De qualquer forma, Tironi, qual for o desfecho, a gente já vê o desgaste, né? Quando um jogador já é tratado dessa forma pelo seu povo, né? Nota de R$3, a famosa nota de 3 no embarque, ele que não deu um pio sobre o assunto até agora e teria dito sim à proposta, já tem a sua imagem completamente desgastada junto ao torcedor. Então é aquilo, em caso de permanência, vai ter que subir uma montanha novamente, né? Para pagar esse desgaste não é tão simples assim, né? A gente vive uma outra era em termos de relacionamento de profissional, de jogador com clube e tudo mais. A tal fidelidade, ela é uma coisa que na prática não se comprova, mas desta forma, pro jogador fica muito ruim, né? E agora, vai jogar na estreia, no começo da semana que vem? Aí acho que é uma outra conversa. Porque o Felipe Luiz, técnico do time, ex-companheiro do Gerson, ele tem tratado essas coisas todas, como por exemplo o caso Bruno Henrique, é outro caso, né, que nós vamos falar aqui, como se, olha, isso aqui é extra-campo, isso aqui tem negociação, tem investigação, tem isso aqui, no campo eu vou colocar os caras para jogar, se eu entender que é a melhor solução para o time, né? E é possível que ele continue escalando o Gerson enquanto esse negócio... Porque se a janela abre só dia 10 de julho, só depois do Mundial, o Gerson, nos Estados Unidos, vai ter condição de jogar. E o que me parece é que o Felipe Luiz vai colocá-lo em campo mesmo assim. E teve muita gente achando que o Gerson desrespeitou a camisa do Flamengo. Eu tô cansado de falar isso aqui. Alime Imports, respeite muito a camisa do teu time de coração. Comprando 2, tu leva 3. E ainda tem 10% de desconto em todo o site para você que comprar utilizando o nosso cupom clubista. Curtiu? Clica no link que tá no primeiro comentário fixado e faça já a tua compra. E aí, nação, mano, como que o Gerson é individualista?
falei isso aqui várias vezes no vídeo, a gente vem fazendo vários vídeos sobre isso, porque tá repercutindo bastante, tendo bastante polêmica. Às vésperas do Mundial, competição mais importante pro Flamengo, o cara tem que ir pelo menos a público e falar, ó, galera, agradeço pelo carinho, né? Meu futebol tá sendo valorizado, mas não tem nada, tô focado no Mundial, tô focado no Flamengo. Ou ele, ou então, quem representa o jogador, nem isso os caras estão fazendo. É sacanagem com a cara do flamenguista. Tá às vésperas do Mundial, competição mais importante do Flamengo em alguns anos. O Flamengo já ganhou a Libertadores desde 2022, classificou para essa competição, tá aguardando com muita ansiedade os torcedores a começar o torneio, e aí o cara pega e fica nessa. Fica deixando a imprensa, deixando todo mundo, colocar o cara no zênite. Ele tem que vir a público e falar, ó, agradeço pelo carinho, depois que acabar o Mundial eu resolvo, acabou. Mas não, o cara fica nesse joguinho, né? Acho que é desrespeito com a torcida flamenguista o Gerson ter essa postura. Meu, chega e fala. Eu já vi outros jogadores falando sobre isso, por exemplo, o caso do Brazão, goleiro do Santos, tá sendo sondado pelo futebol inglês. Ele falou assim, cara, tô feliz no Santos, deixo na mão dos meus empresários, do clube também, tô feliz, o cara fica, acabou. Pronto, é isso. É isso que se espera de um ídolo. E, ó, Brazão, nem ídolo do Santos é, hein? Não representa o Gerson, representa pro Flamengo. A gente espera, no mínimo, uma resposta do jogador ou do seu staff, que não tem. Agora, ó, bora botar fogo na discussão. Quero saber se vocês concordam ou discordam. Mas antes de você opinar aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal. Demora um segundinho, já se torna inscrito. E bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!